E para debater os temas do dia, são meus convidados Maria João Carioca e Bernardo Trindade. Muito obrigado a ambos e sejam bem-vindos mais uma vez a esta edição das 12. É sempre um prazer tê-los comigo. Bernardo, não se importará. Vou começar pela Maria João Carioca. Começando pela questão da venda da TAP e pela proposta apresentada por Efromovich. Parece-lhe uma proposta aceitável para o Governo, tendo em conta que assume o passivo de 1.200 milhões, mais uma injeção de capital para cobrir os cerca de 500 milhões negativos e para o Estado restam 20 milhões de euros? Naturalmente, como em qualquer processo destes, a razoabilidade ou não de uma proposta seria sempre mais bem avaliada mediante comparação com propostas alternativas. Portanto, aquilo que mais do que tudo e antes de mais me preocupa na capacidade de avaliar esta proposta, independentemente do rigor com que a análise financeira possa ser feita e independente da bondade com que se quer olhar para as projeções de negócio que estão por trás desta avaliação, é exatamente o facto de não termos uma comparação, de não termos sido capazes de criar aqui um processo que nos desse esse espaço para concretizar aquilo que é uma venda com mais capacidade de avaliar critérios alternativos. Este Governo tem tido, obviamente, uma preocupação grande em concretizar aquilo que é o encaixe financeiro que se espera com as privatizações. Temos ouvido várias vezes o argumento dos anéis e dos dedos e é óbvio que no contexto em que Portugal está, esse é um argumento que não deixa de colher até certo ponto. Mas eu questiono-me se não haverá aqui um limite ou não haverá aqui condições para começarmos a pensar até que ponto é que questões como o facto, por exemplo, a Comissão de Acompanhamento das Privatizações neste momento não estar a funcionar e, portanto, nós termos deixado entregue apenas nas mãos do Governo aquilo que são operações de monta e que são operações em que importaria, para além de haver uma boa execução dos termos financeiros da transação, haver também um consenso, inclusivamente algum consenso social sobre a natureza dos ativos que se estão a alienar e sobre a maneira como nós estamos a encaixar essa perda, por assim dizer, e sobre aquilo que se deve esperar em termos de perda efetiva, não apenas da posse, mas depois o que é que acontece. Ainda esta semana se ouviam notícias relativamente àquilo que aconteceu a uma das nossas cimenteiras. O que é que acontece relativamente a centros de decisão, o que é que acontece relativamente à capacidade efetiva de continuar a gerir aquele negócio. Valia a pena questionar efetivamente se não estamos aqui a perder algum dessa visibilidade e alguma dessa capacidade. E depois, se não estamos também deixando apenas nas mãos do Governo e tendo o Governo uma preocupação muito marcada, muito conjuntural, de conseguir condições financeiras para estas transações, estamos a assegurar efetivamente as melhores condições para elas. Eu confesso-lhe que avaliar a proposta concreta é algo que eu espero que alguém que conheça os números com absoluta transparência esteja francamente em melhores condições de o fazer que qualquer um de nós. Bernardo, olhando para este número, de resto, e a questão que lhe coloco e depois faço a contextualização. Vamos primeiro à questão, os 20 milhões que ficam para o Estado, depois daquilo que aconteceu no caso BPN e que levantou muita polémica por ser um valor considerado muito baixo, este também poderá ser considerado, sendo que temos o passivo de 1.200 milhões, temos a injeção de capital de 500 milhões, o valor oferecido pode ser baixo. A Maria João já aqui disse que é difícil porque temos apenas uma proposta, mas será que o valor neste caso não é tudo? Bom, deixe-me em primeiro lugar reafirmar uma posição de princípio. Eu não tenho nada contra a privatização da TAP. Agora, como é evidente, há todo um conjunto de questões que são extremamente importantes a assegurar neste concurso. Em primeiro lugar, as questões que se relacionam um pouco com os mercados prioritários onde a TAP está neste momento a funcionar, e eu, nesse particular, gostaria de destacar o Brasil, com as mais de 70 frequências semanais, e nomeadamente numa área que me é cara, pensar que o Brasil hoje é o mercado turístico que mais cresce para Portugal. Outro aspecto que não me é indiferente é a circunstância das obrigações de serviço público, ou seja, é importante que no caderno essas questões estejam nomeadamente assumidas para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, porque, enfim, retirando força a este aspecto, o que levaria é que, nomeadamente, um parceiro privado, o adquirente, podia subestimar esses aspectos. E há um outro aspecto que é absolutamente incontornável, tem que ver com o valor percebido da TAP. Ou seja, a TAP é, provavelmente, do ponto de vista empresarial, a marca mais importante do nosso país. Eu diria mais, depois do Mourinho e do Ronaldo, à escala global, não há, provavelmente, uma marca tão conhecida como a TAP. E esse aspecto da privatização
e a circunstância de queremos liquidar financeiramente um ativo precisamente para compor, digamos, as metas que nos comprometemos, pode, de alguma forma, obviar a que este negócio seja efetivamente um bom negócio. Eu estou com a Maria João relativamente a esse aspecto. Há números que nós não conhecemos, há circunstâncias aqui que levariam a que, digamos, um consenso, não só em termos da avaliação financeira da transação, mas, sobretudo, uma avaliação social, ou seja, haver, apesar de tudo, aqui um escrutínio do ponto de vista da população relativamente a tão importante negócio. Ou seja, se não forem cumpridas, e digamos, não há concorrência, mas sabemos agora que a própria proposta, o seu valor foi substancialmente reduzido em função de uma avaliação que foi feita, e o Governo, a esse respeito, tem que arrepiar caminho e tem que perceber que, pese embora as metas que estão estabelecidas possam efetivamente ser cumpridas, mas, por outro lado, há um aspecto aqui que é importante. Nós estamos a falar de um ativo que é essencial para o país, um ativo cujas premissas do negócio devem efetivamente devem ser acauteladas, precisamente para que este anel, que é tão importante para o país, não saia desvalorizado. Maria João, não conhecendo todos os números desta operação, mas sabendo, e já aqui eu disse, que é a única que o Governo nesta altura que recebeu, dentro do prazo legal, há grande margem, sabendo que a Par Pública tem 5 dias para analisar esta proposta, mas há grande margem para rejeitar, tendo por base o impacto positivo que pode ter esta operação? Eu espero que sim. Porque eu acho que, vamos lá ver, o que está aqui em causa não é criar um novo problema, portanto, não é vender um ativo em condições que nos sejam desfavoráveis, em condições que não acautelem o conjunto de propósitos que na prática a TAP servia. E, portanto, questionar se há ou não tempo para se tomar uma decisão sensata, eu espero francamente que esse tempo exista. Se há as condições e se há visibilidade sobre os dados e se há sequer uma discussão prévia que garanta que o entendimento da valorização que é feita de alguns dos serviços que a TAP presta, nos serviços de serviço universal ou os destinos que serve, se, nomeadamente, o papel que isso deixa para Portugal em termos de plataforma para turismo, para um conjunto de outras atividades, mas a centralidade que, apesar de tudo, isso trazia para Lisboa e para Portugal como um todo. Portanto, se esse conjunto de aspectos que financeiramente vão necessariamente ser muito difíceis de avaliar, e só quem nunca fez uma avaliação é que tem ingenuidade de achar que o número de uma avaliação não tem ali um range de variação de 2 dígitos no mínimo. Portanto, o garantir que temos em 5 dias a capacidade de julgar todo este conjunto de questões, o garantir que temos em 5 dias uma equipa que, para além dos aspectos meramente financeiros da transação, está a conseguir incorporar aquilo que é a valorização que nós conseguimos fazer daquela empresa, aquilo que é a valorização do comprador prospectivo e, portanto, daquilo que pode ser a estratégia dele para a empresa e, portanto, do valor que nós queremos ir capturar dessa estratégia que está subjacente. E o próprio valor que estrategicamente a empresa teria para nós. São 3 aspectos, alguns financeiramente quantificáveis, outros que obviamente têm ali questões negociais de fundo, aos quais não é totalmente indiferente uma outra questão que tem a ver com a capacidade que o Estado efetivamente tem de fazer uma boa gestão das empresas nas quais tem um papel, e nomeadamente as empresas que detém. E se, em alguns casos, isso era questionável, não há grande evidência para dizer que a TAP não tenha sido uma empresa, em grande medida, bem gerida nos últimos anos. E, portanto, não há aqui a necessidade de fugirmos a uma discussão que em Portugal se foge sempre, que é a discussão da competência do Estado, em vez da discussão da presença do Estado. Mas aqui eu acho que não estamos a discutir se faz ou não sentido o Estado manter uma presença naquela empresa por uma questão de não ser capaz de a gerir. Estamos a discutir a necessidade do Estado de sair daquela empresa porque precisa de cash. E essa é uma discussão de uma natureza completamente diferente, nomeadamente porque o valor que se conseguia extrair daquela empresa era um valor considerável. Se vamos ter condições para quantificar e se vamos ter condições para fazer efetivamente uma boa venda e se vamos ter condições para avaliar com transparência se essa venda foi efetivamente boa ou se metade das condições subjacentes não nos eram sequer visíveis, eu confesso que 5 dias é um prazo ambicioso. Bernardo, vai conseguir o Governo resistir a esta pressão de 5 dias? Eu acho que estamos a falar de um ativo extremamente importante e cuja alienação vai muito para além do encaixe financeiro que possa resultar dessa transação.
Estes 5 dias preocupam-me e, sobretudo, por uma razão simples. A TAP é um ativo português cujo centro de decisão não é indiferente que passe por esta plataforma chamada Portugal. E é uma empresa que tem uma dimensão, apesar de tudo, à escala mundial, relativamente pequena. Olhamos para o conjunto de aeronaves de médio e de longo curso, quando comparadas com outras realidades, e percebemos bem do que é que estamos a falar. Agora, é essencial que o Governo, no fundo, tenha uma visão muito para além da circunstância contabilística a que estamos obrigados neste momento. Mas às vezes é difícil ter essa visão. E num cenário macroeconómico difícil para Portugal, pode ser mais difícil também, como consequência, para o Governo decidir. Não devendo, no entanto, e penso que essa é a opinião generalizada, de que o Governo não deve ceder a essas pressões, mas por vezes pode ser difícil. Ouça, eu acho que, sendo o Estado o detentor da empresa, sendo o Estado a quem assume ou a quem compete um papel de regulação, de avaliação, de ter, no fundo, a circunstância de perceber em que setores é que deve, no fundo, atuar e deve corrigir em função de uma atuação, é importante que estas operações se façam com pouca precipitação e sobretudo, tendo a noção do interesse público, designadamente das obrigações que há pouco referimos. Eu prefiro, sobretudo, uma venda mais ponderada, mais pausada e atendendo a critérios que são objetivos e que, digamos, um caderno de encargos deve obrigar, do que ter uma coisa precipitada, com fundamentos que podem ser opacos e que podem resultar numa dúvida com caráter permanente. Ou seja, porque não é a venda da TAP não volta para trás. Ou seja, no fundo, a partir do momento em que esta transação é concretizada, nós perdemos, efetivamente, um anel, que é um anel com impactos económicos muito para além da mera transação financeira. Olhando para outro tema, o Presidente da República recebe amanhã o orçamento para 2013. Não se sabe ainda se vai decidir ou não enviar para o Tribunal Constitucional. A questão que lhe coloco e também é um tema que tem sido muito discutido, parece-lhe ou acha que o Presidente da República deve enviar este documento se achar que contém alguma inconstitucionalidade? Eu imagino que se o Sr. Presidente da República achar que contém uma inconstitucionalidade, o fará. Eu acho que a questão com que aqui nos defrontamos, infelizmente, tem uma série de outros contornos laterais. Eu acredito, sinceramente, que este orçamento tem um conjunto de aspectos em que, muito naturalmente e quase que inevitavelmente, agora ou já em momento de implementação, vão surgir dúvidas relativamente à constitucionalidade. Aspectos como as pensões, aspectos como, enfim, mesmo o tratamento que é dado a rendas vitalícias, etc. Já tivemos, no orçamento anterior, um problema de natureza semelhante, com um impacto muito significativo, quer em termos políticos, porque eu creio que a decisão do Tribunal Constitucional informou muito daquilo que tem sido o momento político desde que essa decisão foi tomada, e impactos económicos também muito sérios. Não nos esqueçamos que houve ali uma necessidade séria de rever a forma como, nomeadamente a contabilização do pagamento ou não daqueles subsídios, estava a impactar a capacidade de cumprimento das metas do programa. Eu acho que aquilo que temos em cima da mesa para o ano que vem não tem a mesma dimensão económica. Alguns dos aspectos que constitucionalmente são mais frágeis não têm necessariamente o mesmo impacto económico. É óbvio que nós aqui podemos abrir o leque e ir questionando tudo, não é? Em última análise podemos questionar se é constitucional o facto de estarmos a passar por este processo de ajustamento e já lá vamos. Mas as questões que são mais frágeis e mais facilmente apontáveis a este orçamento, que aliás eu acho que são apontadas tanto à esquerda como à direita, são quase que, enfim, desconfortos gerais, não vão ter o impacto económico da situação do orçamento anterior. E por aí pode-se inclusivamente questionar porque é que foram forçadas e porque é que estamos a incorrer aqui neste risco de instabilidade. Porque eu acredito efetivamente que um segundo momento de se questionar constitucionalmente o caminho político e o caminho de ajustamento que o Governo está a optar, deixa o Governo ainda mais fragilizado, uma circunstância que eu acredito que já é a atual. Já temos um Governo com algumas fragilidades e a lutar com algumas dificuldades.
Aquilo que importa é perceber, enfim, se o momento, se efetivamente conseguimos passar por cima destes episódios de incerteza relativamente à constitucionalidade, porque acreditamos que globalmente é mais benéfico para Portugal ter aqui a estabilidade e não passar por momentos de incerteza e não passar por momentos de gestão em duodécimos ou no regime em que seja, mas de gestão pouco controlada. Portanto, se preferimos o seguir um caminho estreito olhando para o lado, e inclusivamente importa também perceber até que ponto é que estamos confortáveis com a capacidade que a nossa Constituição atual tem para servir como instrumento de aferição de circunstâncias como as atuais. A nossa Constituição não foi feita no contexto de uma União Monetária, a nossa Constituição foi feita de uma forma e está redigida de uma forma que é extraordinariamente permissiva, com ajustes que são ajustes ex post por processos, por exemplo, inflacionários, mas é muito facilmente interpretada como adversa a ajustes da natureza daqueles que estamos a pôr em prática agora, que são ajustes deliberados e feitos no momento, se quisermos ex ante aos efeitos que vão propor, e portanto nós temos também que ter um bocadinho de ponderação quando avaliamos, e alguns dos juízes constitucionais nas suas declarações de voto da deliberação anterior têm aliás peças notáveis e que eu acho que deviam ser lidas acerca do porquê que se sentiram desconfortáveis em decidir da forma como o Tribunal acabou por decidir. Mas eu acredito que o próprio Tribunal Constitucional tem um desconforto grande sobre a sua capacidade efetiva de se pronunciar no contexto atual, na circunstância atual, no enquadramento macroeconómico atual para Portugal. Portanto, eu confesso que se me perguntarem, tenho algum desconforto com medidas que o orçamento tem. Não tenho a certeza que o meu desconforto se deva sobrepor ao desconforto que me causará se Portugal descarrilar deste processo de ajustamento. Bernardo, olhando para um cenário hipotético, mas possível, se o Presidente da República achar que deve mandar o orçamento, o documento para o Tribunal Constitucional, o Tribunal terá 8 dias para analisar. Imagine que daí surge um chumbo. Isto poderá querer dizer que vamos entrar em 2013 sem um orçamento e, portanto, em regime de duodécimos? Bom, já que estamos na época do Advento, eu vou antecipar uma série de coisas que tenho assumidas para mim. Bom, vamos à questão da forma. Se o Sr. Presidente da República não suscitar essa fiscalização, os deputados das oposições já se estão a organizar precisamente para requerer essa apreciação. É um tema profundamente desconfortável. É um tema em que o Tribunal Constitucional, um pouco atendendo também a uma prática recente, pode pronunciar-se no sentido de questionar um conjunto de normas presentes no orçamento. Se, como consequência, este orçamento não puder aplicar-se, ou parte dele não puder aplicar-se, eu diria que 2013 trará, provavelmente, um cenário de crise política. Porque nós sabemos já que nos partidos que compõem a própria maioria têm sido dados sinais do ponto de vista da sua estabilidade, levam a que a questionemos. Eu estou a pensar, nomeadamente, na questão do aumento brutal de impostos que este orçamento comporta e que deixa profundamente desconfortado o CDS e, nomeadamente, toda a sua base social de apoio. E isso, há aqui posicionamentos recentes, quer de líder PSD, quer líder do CDS, quer, inclusivamente, a própria maioria que os suporta, cujo resultado de uma apreciação negativa por parte do Tribunal Constitucional levaria a que, provavelmente, digamos, os alicerces desta maioria pudessem, no fundo, ser colocados em causa. Eu gostaria, obviamente, de valorizar mais os impactos que têm ao nível da sociedade. Eu não gosto de desligar a maioria social que suporta este governo da maioria social que os sufragou e, portanto, é essencial que este contrato, que esta relação de confiança entre as partes não possa sair enfraquecida em resultado de uma opinião que queremos imparcial, como a do Tribunal Constitucional. E, portanto, acho que é um desafio que teremos em 2013, certamente.
Olhando para uma notícia que eu diria deverá ter apanhado de surpresa pelo menos alguns dos líderes europeus até agora, e na última semana marcou-se muito a posição de que, mais uma vez, Portugal não é Grécia, portanto não deverá ter acesso aos mesmos benefícios que a Grécia teve, mas há aqui uma história nova no meio desta história, que é o facto da Irlanda vir assumir agora no sábado, nomeadamente o presidente do Banco Central do país, que vai precisar de mais tempo além dos 3 anos para pagar este reembolso. Como é que fica toda esta questão agora, Maria João? É essa a questão que lhe coloco. Agora que uma Irlanda que esteve sempre à parte desta história, que estava a preparar-se inclusivamente para sair já do programa de ajustamento, agora vem dizer, meus senhores, isto é austeridade a mais e não dá para conseguirmos pagar tudo isto em 3 anos. Nós costumamos falar da $1 million question, eu acho que a sua é several billion dollar question. Vamos lá ver, eu acho que é importante nós distinguirmos aquilo que é a capacidade de cada país individualmente de ter um discurso acerca daquilo que quer em termos de reestruturação das condições, versus aquilo que deve ser a posição, ou aquilo que nós esperaremos que venha a ser uma posição da Europa acerca, efetivamente, do grau de sacrifício que estes programas de austeridade, na sua forma mais visível, como é o nosso, o irlandês, o grego, ou nas suas formas mais disfarçadas, como na prática são as garantias que acabam por ser dadas às economias espanhola e italiana, qual é o grau de sofrimento, por assim dizer, que se quer subjacente a estes programas de austeridade, e qual é a crença que nós temos que um programa de austeridade mais marcado produz a prazo uma recuperação mais saudável e espera-se que mais acelerada e tendo como resultado economias em melhores condições para sustentarem crescimento. Aquilo que a Irlanda, tal como nós, tal como a Espanha e a Itália acabam por se confrontar, é o facto de que estes programas de austeridade, sem capacidade de relançamento das economias, portanto, sem capacidade de ter a breve trecho níveis de crescimento que permitam efetivamente ir diluindo e ir repondo os níveis de dívida efetiva em níveis mais facilmente sustentáveis, vão ser programas que vão ser complicados, independentemente de se fazer um regresso aos mercados, vão ser complicados e muito pesados para estas economias a prazo. Portanto, nós vamos efetivamente ter economias que durante muitos e muitos anos vão estar com um ónus adicional, com um peso. Portanto, vamos estar a tentar fazer caminho com um peso muito grande atrás. Parece-me que se começa a perceber que esta austeridade toda, tão compactada, não funciona. Eu acho que, infelizmente, nós não conseguimos fazer essa afirmação de forma tão taxativa. Mesmo que nós vamos fazer um estudo, isto não é inteiramente inaudito, não é? Os anos 30 têm uma série de lições históricas acerca de a dificuldade que está subjacente a, no momento destes, se ter a cabeça fria para tomar uma decisão e para fazer o trade-off entre mais austeridade versus alimentar liquidez para uma economia, e quais são os mecanismos para alimentar liquidez e qual é a importância relativa de um discurso, por exemplo, acerca de inflação, que é um discurso que é um fantasma grande na Europa, no momento em que todas as pressões macroeconómicas são deflacionárias, mas não é fácil e, acima de tudo, não vale a pena nós termos a ilusão de que, mesmo que ele economicamente fosse muito linear e muito fácil, ele seria politicamente aceitável. Nós temos de ter noção que esta clivagem que está aqui marcada dentro da União Europeia é uma clivagem que tem contornos políticos muito fortes. Eu vejo a entrega do Nobel à União Europeia, por exemplo, hoje como um apontamento particularmente interessante pelo reconhecer que, dada a importância política da Europa como realidade, para além daquilo que é o entorno económico e o desempenho económico. E, portanto, tínhamos noção que toda esta discussão é uma discussão que dificilmente se vai resolver, porque a Grécia está de tal maneira em má forma que precisa efetivamente de um programa que na prática não é mais do que um conjunto de condições super excepcionais, porque aquele país já não se aguenta na União Europeia de nenhuma outra forma que não seja com condições que não vale a pena nós temos a ilusão que devem ser replicadas para o resto da Europa, porque no momento em que elas foram todas replicadas ipsis verbis, é porque se assume que não há condições para esta União continuar. Portugal pode ter condições melhores, pode sem dúvida ambicionar a tê-las, porque nós devemos sempre ambicionar a tê-las, mas deve reconhecer os trade-offs que estão subjacentes ao facto de pedi-las porque necessita delas, e isso é dar passos atrás num processo de recuperação,
ou negociá-las como parte de parceiros numa união em que não apenas Portugal, mas também a Irlanda, e provavelmente se a Itália tiver em condições de sobriedade para se juntar a esta discussão e se a Espanha conseguir abrir a sua forma de se posicionar nesta discussão, que até aqui tem sido sempre muito guardada, porque não quer recorrer ao programa de ajuda convencional, mas se conseguir ter uma discussão mais alargada sobre as condições, não apenas de Portugal, mas também da Irlanda e dos países que estão cobertos menos diretamente, para esse programa de recuperação, as condições, enfim, em termos de taxa, embora este não seja necessariamente o programa mais grave, mas nomeadamente em termos de horizonte de ajuste, vale a pena que Portugal tente procurar ângulos para fazer parte dessa discussão e vale a pena que Portugal não se perca numa discussão de discutir as suas condições específicas. A Irlanda está a fazer parte desse trabalho. Interrompê-la, estamos neste momento a ver as imagens em direto, mais uma vez, a partir de Oslo, a entrega agora sim oficial do Prémio Nobel da Paz à União Europeia. Aqui a cerimónia de entrega, há momentos víamos o Durão Barroso no centro das imagens, um dos representantes, o Presidente da Comissão Europeia, um dos representantes europeus deste prémio, também Herman Van Rompuy e Mário Schulz, os três representantes europeus, os três a receberem então este prémio oficial. Uma cerimónia que, como vimos, está a ser acompanhada por Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro, é um dos chefes de Estado e de Governo a acompanhar esta cerimónia que vemos aqui em direto. Bernardo, Maria João Carioca, já aqui tocou um bocadinho, eu ia fazer uma pergunta surpresa para saber a vossa opinião sobre este Nobel. Uma coisinha curta, porque ainda temos aqui um tema que eu queria analisar, nomeadamente a questão de Itália, mas como é que vê esta entrega do Nobel à União Europeia? É merecido, como disse Durão Barroso? Eu acho merecido e acho que deve ser um tónico para aquilo que nos espera. Nós somos um país intervencionado, tal como a Irlanda e a Grécia. E aquilo que provavelmente a história narrará daqui por uns bons anos é precisamente a incompatibilidade entre um programa de ajustamento sem uma estratégia para o crescimento. E isto vai obrigar este quadro onde atuam os países da União Europeia a ter subjacente um conceito de solidariedade inequívoco. A União Europeia, quando foi criada, foi precisamente para, no pós-guerra, criarmos um ambiente de solidariedade entre os diversos Estados-membros, Europa que estava objetivamente destruída, fisicamente destruída. E, portanto, era, no fundo, a necessidade de criarmos aqui mecanismos que, no fundo, valorizassem a existência de cada um dos povos, mas, sobretudo, reintroduzissem mecanismos de redistribuição e de partenariado e de solidariedade na criação de riqueza. O tempo que estamos a viver atualmente, e é importante este Nobel da Paz, precisamente para garantir que o primado do económico não se deve sobrepor ao primado do social. Ou seja, no fundo, criarmos as condições para que, na renegociação, ou seja, quando países que têm uma economia saudável, que neste quadro de solidariedade são, no fundo, se relacionam com países em objetiva dificuldade, como são os países intervencionados, nós não podemos impor ou sujeitar esses países a lógicas draconianas que, no fundo, impeçam a que, digamos, estes programas sejam cumpridos, as metas atingidas e, sobretudo, que se retome um ambiente de confiança, um ambiente de esperança tão essencial neste quadro de desenvolvimento económico. E é provavelmente aquilo que a Irlanda, Portugal e a Grécia estão neste momento a sentir e provavelmente neste contexto mais alargado possamos, no fundo, reintroduzir condições aceitáveis que objetivamente não foram assumidas desde o princípio. Bernardo, rapidamente, e ainda vou dar também a palavra à Maria João Carioca, a questão de Itália, o facto de Mário Monti dizer que vai abandonar o cargo depois de aprovado o Orçamento do Estado e o possível regresso de Silvio Berlusconi à cena política pode de alguma forma deitar por terra as reformas que estão a ser implementadas em Itália? Eu lembro-me sempre, quando Monti assumiu as funções executivas em Itália, a questão era a questão da legitimidade popular, ou seja, não tinha sido legitimado pela população italiana.
Verificamos agora, nos pequenos registros, que essa já não é uma questão, e a questão é, sobretudo, a ameaça que resulta um pouco do ressurgimento destes velhos protagonistas. O que é importante, sobretudo, perceber é que hoje a Itália está confrontada com esta ameaça e, portanto, é claramente um desafio para a Itália. Por outro lado, e não menos importante, é também a circunstância de um colosso no quadro da União Europeia poder vir a ser acossado e, provavelmente, estas questões terem que ser discutidas também nos xadrez da União Europeia, como vão ser discutidas nos xadrez da Itália. Maria João, a este nível, e falando de Itália, estamos a falar de um peso pesado na cena europeia. Se Silvio Berlusconi voltar à cena política, isto é, se vencer as legislativas que tudo indica vão ser antecipadas, poderemos ter um abandono, pelo menos parcial, destas medidas e a perda de toda esta tecnocracia que havia no governo de Mário Monti? Eu acho que, vamos lá ver, os dois riscos que eu vejo em cima da mesa não é a perda de tecnocracia e o regresso de Berlusconi, é o abandono de uma leitura de que o caminho que a Itália tem que fazer não é o caminho que fez na última década, mais ou menos, a Itália era, infelizmente em conjunto connosco, com Portugal, campeã das baixas taxas de crescimento, e mesmo uma economia com a potência que a Itália tem, com a capacidade, com a dimensão que a Itália tem, não sustenta não sustenta a sua realidade económica atual sem uma economia a crescer. Portanto, o regresso de Berlusconi é o regresso de uma receita que teve consequências, infelizmente, menos que positivas para a Itália, e eu acho que é disso que se tem receio. Eu acho que ainda há em cima da mesa uma discussão acerca de se o Sr. Monti não está a sair agora para regressar já com legitimidade eleitoral a quando das eleições. Acho que há efetivamente esperança que o Sr. Monti ou quem seja alguém que tenha efetivamente uma agenda de reestruturação. O Sr. Berlusconi está neste momento a voltar à cena política sem ter propriamente um discurso de reestruturação. Tem um discurso de revolta contra a situação atual, mas a situação atual é uma herança. Maria João Carioca, Bernardo Trindade, muito obrigado pela vossa análise nesta edição das 12.